Amém. Senhor Jesus. Irmãos, que tal ainda, baseado nesse hino, nós orarmos com quem está do nosso lado, com um coração grato? Quem é grato por estar hoje à noite aqui? Eu sou grato por estar aqui. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por esse amor que nós não podemos dizer, não podemos descrever. Amém. Vamos agradecer ao Senhor, irmãos, com quem está do nosso lado. Amém. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Essa semana nós vimos sobre a visão do tabernáculo. E essa mensagem está dentro desse primeiro volume, que fala de visões que marcaram a nossa vida, a nossa história. Irmãos, se nós não tivermos uma visão, é muito fácil nós cairmos em tradição. Por que está falando de visão? Porque visão é diferente de informação. Nós podemos ter muita informação, mas ainda não ter visão. Por exemplo, antes de eu conhecer o Baltazar, alguém poderia me falar muito do Baltazar. Eu tinha um monte de informação dele. Agora é diferente quando Ô Baltazar, tudo bom? Coisa boa, né? Amém. É outra coisa ver o Baltazar, ter a visão de quem ele é. Irmãos, as coisas espirituais, nós precisamos pedir para Deus nos dar visão. Senão nós vamos viver de informações. E as informações, elas não mudam o nosso viver. E pelo contrário, elas tendem a endurecer o nosso coração. A nós ficarmos pessoas passivas, pessoas indiferentes. Na Bíblia, há várias palavras para coração. Fala de coração duro, coração embotado, fala de coração incrédulo, fala de coração maligno. Misericórdia, hein? Mas a Bíblia fala de um coração que volta para o Senhor. E quando o coração volta para o Senhor, o véu é retirado. Então hoje à noite nós vamos falar um pouco da redenção do Senhor, antes de partirmos o pão. Porque nós precisamos chegar diante da mesa do Senhor, irmãos, com uma visão e uma revelação do que nós estamos fazendo aqui. Para valorizar essa mesa, ela é muito simples, não é? Mas eu vou mostrar para vocês, depois de nós vermos o que a palavra fala, nós vamos chegar aqui enxergando isso aqui de maneira diferente. Quero dar um exemplo para os irmãos, que tem me marcado muito. Em Mateus capítulo 2, nós temos dois grupos de pessoas. Nós temos ali um grupo de magos, que saíram lá do Oriente, porque eles viram uma estrela. E eles percorreram uma longa distância, até chegar em Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles afirmaram: onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Onde é que eles obtiveram essa informação? Irmãos, eles tiveram uma revelação. E eles seguiram a estrela, eles seguiram aquela estrela e chegaram em Jerusalém. Aí eles caíram no conceito deles, falaram: bom, o rei dos judeus deve nascer na capital. Mas em Jerusalém tinha um outro grupo de pessoas. Eram os sacerdotes e os escribas. E quando o rei Herodes ficou sabendo que o recém-nascido rei dos judeus tinha nascido, né? Ele ficou alarmado, ele era um rei pagão. Aí ele falou: opa, um concorrente meu nasceu. Aí o que ele fez? Mandou chamar os estudiosos. Aí vieram os sacerdotes, os escribas. E o que eles fizeram? Abre aí em Mateus capítulo 2. Olha o perigo, irmãos, de nós só termos informação. Em Mateus capítulo 2, quando eles vieram, versículo 4 fala: então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Olha só a resposta deles: em Belém da Judéia. Responderam eles: porque assim
está escrito, por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Irmãos, eles não só citaram as escrituras, onde é, não só citaram o lugar onde ele ia nascer, eles citaram as escrituras. Que nota que vocês dão para eles aqui? Todos os concursandos aqui de Brasília, Brasília é a terra do concurso, né? Que nota nós damos para eles em termos de informação? 10. Agora, o que eles fizeram com essa informação? Eles ficaram alarmados, eles não reagiram, eles não foram até o recém-nascido rei dos judeus. Estavam inertes, porque antes de Mateus tinham 400 anos de silêncio profético. Deus não falava com o povo dele durante 400 anos, porque o coração do povo estava longe de Deus, e esse coração foi se endurecendo, endurecendo, endurecendo. Eles até citavam as escrituras, mas o coração estava duro. Aí, eles informaram os magos, e o que os magos fizeram? Olha esse grupo de pessoas. Depois eu quero perguntar para os irmãos, em que grupo nós queremos estar, tá bom? Aí, versículo 8: e enviando-os a Belém, o rei enviou os magos, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Essa é a conversa dele, né? Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Como é que eles se alegraram? Alguém, Ricardo, como que seria um grande e intenso júbilo? Pensa bem. Fica em pé e faz assim, alguma coisa. Como é que é? Grande. Vai lá. Isso aí, com esse sorriso mesmo. Irmão, nós temos que ler a Bíblia com o coração, porque muitas vezes nós lemos com grande e intenso júbilo. Foi assim? Grande. Intenso júbilo. Grande e intenso júbilo. Quando eles viram a estrela, irmãos, eles se alegraram. A revelação voltou. Eles viram de novo. Aí o que aconteceu? Eles entraram na casa. O Senhor nessa época não estava mais na manjedoura, ele estava numa casa, ele já tinha quase 2 anos. Quem viu o Senhor na manjedoura foram os pastores, não foram os magos. Quando os magos chegaram, o Senhor já era quase um menino de 2 anos, irmãos. E eles entraram na casa. Eu estou falando isso por causa dos nossos conceitos. Nós temos um monte de conceito, tudo errado, por causa da tradição. Nós vamos acreditando mais na tradição do que na palavra. Nós vamos vivendo por tradição e não pela palavra. É um grande perigo, irmãos. Aí o que aconteceu? Quando eles entraram na casa, vamos ler juntos. Entrando na casa, viram o menino. Eles viram o menino com Maria, sua mãe. Olha o resultado de ver. Prostrando-se. Quem vê se prostra. Quem não vê se orgulha. Mas quem vê, sabe, irmãos, muitas vezes diante da mesa do Senhor, nós devíamos chegar aqui na reunião, no início da reunião, e ficar de joelhos, nos prostrar diante do Senhor. Quem somos nós? É misericórdia de Deus nós estarmos aqui. É ou não é verdade? Diante da mesa do Senhor, é muita misericórdia. Quando eles viram o Senhor, eles se prostraram e o adoraram. E o adoraram, o reverenciaram, o admiraram. E o resultado ainda de quem vê: e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, entregaram o que eles tinham. Eles não retiveram nada. Quando eles viram, eles se prostraram, eles adoraram e eles ofertaram. Eles entregaram. Agora pensa bem, irmãos, é um menino. Era um menino. O que eles viram? O que todo mundo vê? Um menino. O que eles viram?
Eles viram que aquele menino, de acordo com Isaías 9:6, ele é Deus. Ele é o Deus forte. Aquele menino, em Isaías 9:6, é chamado Pai da Eternidade. Aquele menino, lá em Isaías, o nome dele é o quê? Maravilhoso. Qual que é o nome dele? Maravilhoso. Irmãos, eu estou achando que o Senhor não é tão maravilhoso assim não. Qual que é o nome dele? Maravilhoso. Aquele menino, ele é Deus, ele é Pai, ele é maravilhoso. Ele é o príncipe da paz. E lá fala que o governo está sobre os seus ombros. Irmãos, nós não mandamos em nada, irmãos. Por isso que esses magos, por mais sábios, na verdade a tradução melhor seria sábios. Esses sábios, quando chegaram e viram o menino, eles se derramaram. Eles se prostraram, adoraram, ofertaram. E o resultado foi que depois disso, eles foram divinamente advertidos a não voltar à presença de Herodes e a regressar por outro caminho. Irmãos, quando nós vemos o Senhor, vemos o que o Senhor fez por nós, nós não temos como andar no caminho antigo. A nossa vida precisa mudar. Fala para quem está ao teu lado, a nossa vida precisa mudar. Amém. Mas ela vai mudar, irmãos, se nós virmos, se nós enxergarmos o valor disso aqui. Ó Senhor Jesus. Muitas vezes, irmão, nós não enxergamos. É que nem a Otávia falou, é verdade. Eu estou muito impressionado com isso. Porque o coração duro, lá em Marcos capítulo 4, fala que a terra que representa o nosso coração, na parábola do semeador, fala que quando a semente é plantada, os espinhos, eles concorrem com a palavra. Então o que endurece o nosso coração? O que sufoca a palavra que é plantada em nós? Concorrentes. Agora, irmão, todos nós aqui temos no nosso coração concorrentes. Há algo ocupando o lugar do Senhor, não é? Há algo tomando o lugar que é dele, que concorre com ele. Não vou dizer assim, anula o Senhor. Claro, o inimigo não é bobo de falar, olha, põe o Senhor de lado, põe o Senhor para trás, nega o Senhor. Se alguém falar para você, nega o Senhor, o que você vai fazer? Não, de jeito nenhum, né? Mas ele não vem para você negar, ele vem concorrer. Ó, páreo a páreo ali, ó. Senhor, eu te amo, mas eu também amo outras coisas. Senhor, eu te quero, mas eu também quero outras coisas. E essas coisas sufocam o nosso coração. Por isso que a semente não brota, não é? Mas se nós formos diante do Senhor e debaixo da luz da palavra dele, permitir, Senhor, ilumina o meu coração. Senhor, vê se há algo no meu coração. A Bíblia fala para nós amarmos como o Senhor. Em Mateus capítulo 22. Como é que nós devemos amar o Senhor? Como é que é? De todo o coração. Aí ele faz um zoom. De toda a nossa alma. Outro zoom. De todo o nosso entendimento. O nosso coração é a nossa alma mais a nossa consciência. Por isso que lá em Hebreus, nós vimos essa semana que nós vamos entrar no Santo dos Santos com intrepidez, né? Fala assim em Hebreus capítulo 10. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo coração purificado de má consciência. Então, no coração existe uma parte que é do espírito, que é a consciência. E se da consciência ela é má, ou ela está danificada, o que acontece? Você perde a ousadia. Irmãos, nós precisamos estar com uma consciência purificada. Amém? E o que pode purificar nossa consciência? Aí é que nós temos a maravilhosa redenção do Senhor. Nós cantamos esse hino que apresenta para nós quem é o Senhor e o que Ele fez por nós. Ó Senhor Jesus. Mas antes disso, irmão, antes de falar da redenção do Senhor, eu sinto que nós podemos nos esvaziar. Ou não?
Podemos nos esvaziar ou não? O Senhor falou sobre Salomão. Salomão era um homem, era um rei muito amado, mas as mulheres corromperam o coração dele. E o Senhor falou para o povo dele: vocês se prostituíram com muitos amantes, mas ainda assim, torna-te para mim. Quer dizer, quem que eram os amantes? Eram os ídolos. Eles tinham tanto ídolo que concorriam com o Senhor, mas mesmo assim, o Senhor nos ama tanto, que Ele fala: ainda assim, volta-te para mim. Vamos voltar para o Senhor, irmãos? Vamos pedir para o Senhor: Senhor, ilumina meu coração. Mostra para mim o que está ocupando o teu lugar. Vamos nos desencilhar dessas coisas. Irmãos, é difícil falar isso para adultos. Para criança é uma beleza. Para criança eles fazem uma lista assim, ó. Pergunta para os... Fui em 2 conferências de jovens nas 2 últimas semanas. Pede para os meninos, eles vão lá, coloca tudo lá. Mas o negócio dele é videogame, é joguinho, é os negocinhos lá no celular deles, né? É aquelas coisinhas dele. Agora para nós... Oh, Senhor Jesus, tem muita coisa legítima ocupando o lugar do Senhor. E aí que fica difícil, não é não? Porque as coisas ruins, tudo bem, mas tem muita coisa que nós julgamos legítimas. Tudo bem, são legítimas, mas se elas estão ocupando o nosso coração e nos impedindo de amar o Senhor de todo o coração, nós temos que tratar com isso, ou não? Quem quer ter uma vida alegre? Quem quer ter uma vida feliz? Quem quer estar cheio de júbilo? Para nós estarmos cheios, nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos nos limpar de tudo aqui. E quem é que vai mostrar? Não somos nós, é o Espírito. No interior de cada um vai mostrar, Senhor, o que precisa ser iluminado, o que precisa ser removido, o que precisa ser tirado. Que tal? Vamos orar agora 1 minuto, cada um diante do Senhor. Quem quiser se prostrar, pode se prostrar. Nós temos que ter liberdade, irmão, sabe? A gente é tão fechado, né? A gente tem medo aqui em Brasília, às vezes de ajoelhar. Não é não? Qual o problema? Diante do Senhor, olha, irmão, nós temos que aprender a nos prostrar diante do Senhor. Vamos gastar um tempo aqui diante do Senhor. Amém. Jeremias capítulo 29 diz assim. O Senhor fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis. Amém. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Vamos ler o 13 juntos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes como? Buscar-me-eis e me achareis quando? Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém. Mas o Senhor quer mudar a nossa sorte. Mas o problema é que nós buscamos Ele com o coração partido, não é? Mas quando nós colocamos todo o nosso coração, o Senhor se deixa achar. Nós ouvimos, nós vemos o Senhor, nós conseguimos ver o Senhor além da situação. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Essa semana nós tivemos comunhão com um irmão, passamos 2 dias com ele, e ele é um jurista. Os livros dele, escreveu já mais de 30 livros, e os livros dele são referência para todos que estudam direito constitucional. E esse irmão, um dia visitando um cliente, ele encontrou um livro, uma brochurinha. Os livros dele são tudo dessa grossura, né? Mas ele achou um livrinho desse tamanho, uma brochura, ele pensou que fosse folheto. Perguntou para o cliente dele: que livro é esse? Me deram. Mas eu não entendi nada. Ele falou: posso ficar com ele? Ele falou: pode. Aí ele pegou o livro. Sabe que livro que era? Vocês não vão acreditar. Espírito e Fogo. O livro Espírito e Fogo. Aí ele pegou o livro, levou para casa. Quando ele começou a ler, ele estava comendo, começou a ler, ele começou a, desculpa eu usar a expressão, vomitar. Literalmente. Ele começou a ter ânsia e aí Deus começou a falar com ele. E Deus começou a falar com ele. E Deus começou a falar com ele. Ele começou a ver as impurezas dele.
Ele é um homem de direito, um homem que não se envolve com mulheres, que não se envolve com bebida, não se envolve com cigarro, não estava procurando a Deus por pobreza, não estava procurando a Deus por doença, mas ele estava em conflito. E ele viu que ele estava entupido e que ele precisava se esvaziar. Ficou 2 dias sem comer, irmãos, lendo o livro. E depois disso ele foi para o velório, encontrou uma irmã. A irmã chamou ele para a casa dela, a senhora, e chegou na casa dela e encontrou um bucafé caseiro lá. A irmã tinha um bucafé lá e começou a falar dos livros, já conhecia esse senhor, né? E começou a falar, o resultado, ele pegou os livros dele, ele ficou 40 dias lendo os livros. Lendo a Bíblia, lendo os livros, lendo a Bíblia, lendo os livros. Resultado, irmãos, esse homem falou assim: olha, se eu for falar para as pessoas o que está acontecendo comigo, as pessoas vão achar que eu estou louco. Mas, irmão, você não acredita. Aí, né, uma irmã foi pedir o conselho para ele de como deve estudar para concurso. Aí ele: você está sério? Você quer que eu te ensine a como estudar para concurso? Ele falou: sim, eu quero sim. A gente levou ele para uma reunião, né? Aí a irmã, né, na simplicidade dela: por favor, pô, ele é um jurista, já botou um monte de juiz, já formou um monte de juízes, já indicou pessoas para o Supremo Tribunal Federal. Mas ele encontrou algo que é alguém supremo, sabe, irmãos? Mais supremo do que o Supremo Tribunal Federal. Ele viu algo e isso mudou a vida dele. Aí a irmã falou: você quer passar em concurso? Ele falou: quero. Anota aí. Aí a irmã pegou o tablet dela. Poxa, uma dica assim, né? Quanto que vale a dica de um homem desse? Ele é consultor também de grandes empresas, grandes pessoas, grandes personagens do Brasil. Aí quando ela pegou lá, ele falou assim: leia a Bíblia. Primeiro item: leia um versículo e leia e ore o versículo. E leia um capítulo de Salmo. Aí a menina, né? Ele falou: o que eu disse? Ele falou: não, para ler um versículo da Bíblia e um capítulo da Bíblia. Ele falou: não, lê um versículo, lê e orar e lê um capítulo de Salmo, que é mais fácil. Lê, tá bom? Anotou tal. Ele é bem sistemático, né? É cientista, né, irmão? Então ele olha assim. Aí ele falou: segundo item. Aí ela: leia Dong. O que ele quer dizer com isso? Leia os livros do irmão Dong. Aí a irmã ficou com a sua cabeça, né? Esse irmão está brincando comigo. Ele falou: leia um capítulo por vez. E esse capítulo leia 40 vezes. Aí a irmã: anota ou não anota? Passar para os concurseiros: anota ou não anota? Aí ela anotou. Ele falou assim: e quando você achar que já sabe, peça perdão a Deus. Quando você já sabe, acha que já sabe, peça perdão para Deus. Sabe por quê? Isso é a experiência dele, irmãos. Ele falou assim: você sabe qual que é o maior aliado do diabo? O intelectual. Porque ele acha que sabe tudo e que ninguém vai convencê-lo. Ele está totalmente tomado pelo inimigo. Rapaz, se eu vi, irmão, o Alencar perguntou para mim, né, se eu não foi um delírio, né, Alencar? De vez em quando eu fico me beliscando também, porque eu vi essas coisas dele. Ele entrou aqui nesse lugar de oração, irmãos. Eu falei: não, vamos conhecer aqui. Ele falou: não quero sair não, quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. É de jeito. Quero só falar da Bíblia. Quero conversar sobre as coisas de Deus. Aí ele ficou aqui, fica 1 hora aqui dentro. Ele se ajoelhou aqui, irmãos. Se prostrou aqui no lugar de oração. E nós não temos coragem de se prostrar diante da mesa do Senhor. Entende? O que eu quero mostrar é o seguinte: quando alguém vê algo, ele esquece o que ele é. Se nós enxergarmos quem é o Senhor, nós vamos esquecer do que nós somos. Vamos esquecer do que nós fizemos. Ele falou assim: esse eu aqui é caído.
não é? É corrupto. Eu tenho medo de falar porque ele vê que ele sabe que o eu é o velho homem. Ele tem os dons dele, mas ele tem habilidades assim humanas que nós não entendemos. Mas ele tocou algo. Amém. Ele viu algo. E ele viu que nós precisamos nos esvaziar para poder nos encher. E ele é uma pessoa que vive invocando o nome do Senhor. Ó Senhor, depois eu posso mostrar aí no celular. Ele manda WhatsApp toda hora para mim, fazendo pergunta da Bíblia, não sei o quê. E de vez em quando ele fica lá, ó Senhor Jesus. E outra, ele pratica imediatamente o que ele ouve. Ele foi na reunião de oração, não foi? A gente não sugeriu de invocar o Senhor e lembrar o nome? No WhatsApp ele mandou para mim, ficou lá listando o nome. Ó Senhor Jesus, lembra de Kátia. Ele é baiano, né? Lá da região de Lauro de Freitas. Senhor, cuida de voinha Irene. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor, lembra de Cezinha. Ó Senhor Jesus, lembra de Regi é a filhinha dele. Ó Senhor Jesus, Senhor, lembra do irmão Dong. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Desse jeito, irmãos. Assim, os irmãos ouviram, né? Aí depois até ficou cantando. Como é que é? Vem Senhor Jesus. Assim, ele se esquece. Aí nós demos um folheto para ele, levamos ele para o hotel, demos um folheto para ele, ele pegou o folheto, olhou para duas senhoras e falou assim: vocês têm que ler isso. Isso vai mudar a vida de vocês. Falem comigo, ó Senhor Jesus. Uma intrepidez assim, porque não tem nada a perder, irmãos. Ele já abriu mão, ele já viu que tudo que ele alcançou não pôde preenchê-lo interiormente. Ele estava em conflito. A gente sabe disso, que todo ser humano precisa de Deus, né? Mas você está de cara com um homem que poderia trabalhar, poderia estar hoje num Supremo Tribunal Federal, se prostrando diante do Supremo Deus. Amém? Dá gosto, irmãos. Vale a pena servir o Senhor. Fala para quem está do teu lado, vale a pena. Vale a pena. Nós não estamos brincando, irmãos. Essa mesa é muito valiosa. Talvez alguém quisesse uma coisa muito chique. Irmãos, o que tem aqui, o valor disso aqui. Eu quero perguntar para os irmãos algo. Qual é o valor que você dá para o Senhor? Quanto o Senhor vale para você? Depende de quanto você o conhece. Tem gente que não daria nada, uma moeda, um copo d'água, não daria nada, para o Senhor não vale nada. Teve um russo que descobriu uma peça cheia de brilhantes e tal, e ele falou: puxa, eu vou vender isso para o especialista. Então foi lá para o especialista e falou: olha, eu quero 15 mil euros. O especialista pegou, pagou para ele, 15 mil euros, estou rico agora, 15 mil euros. 2 semanas depois, o especialista vendeu por 27 milhões de euros. Qual que é a diferença? Um pouquinho, né? Mas qual que é a diferença? Qual a diferença dos dois? Por que um só 15 mil e o outro 27 milhões? O outro sabia o valor. Irmãos, nós estamos vendendo o Senhor muito barato. Muito barato. Agora eu quero inverter a pergunta. Quanto nós valemos para o Senhor? Pergunta para quem está do teu lado. Qual é o seu valor para Deus? Para responder essa pergunta, eu quero perguntar aqui: quem aqui tem um cachorrinho? Um só cachorrinho. Você tem um cachorrinho? Qual é o nome do cachorrinho? Hã? Mel? Bel? Bel. Você daria o Bel? É a Bel ou o Bel? O Bel. Você daria o Bel para morrer por nós aqui? É um cachorrinho. Difícil, né? Muito difícil. Está vendo? Quando pega ali no coraçãozinho, né? O Senhor não deu um cachorrinho por nós. A Bíblia fala que o Senhor não poupou o seu próprio filho. Quem tem só um filho aqui? Não preciso nem perguntar, né? Se vocês dariam o único filho por qualquer um de nós aqui.
E olha que a turma aqui é gente boa, né? Olha. Ó, só tem gente boa. Não é não? O Senhor, Romanos 8 fala, aquele. Irmão, nós temos que ver o valor de cada palavra da Bíblia. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, gratuitamente o entregou por nós. Porventura, não nos dará com ele, graciosamente, todas as coisas? Agora eu vou voltar lá para a pergunta do irmão. Só porque o irmão falou para a menina ler a Bíblia e ler os livros do irmão Dong? Porque ele viu que a intenção dela de querer fazer concurso era impura. A Bíblia diz, busca o reino em primeiro lugar. E ele viu que o reino não era em primeiro lugar. É isso mesmo. O versículo diz assim, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. E esse versículo de Romanos fala, se o Senhor não poupou o próprio filho dele, por cada um de nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aí vem o cheque, nós cremos nessa palavra ou não? Nós cremos ou não, irmãos? Nós temos que falar de todo o coração. Nós cremos. Nós cremos. Bom, o Senhor precisa tirar de nós a incredulidade. Nós lemos a Bíblia para os outros. Nós temos que ler a Bíblia para nós. É promessa de Deus? É. Deus é fiel ou não? O próprio livro de Hebreus fala assim, conservemos firmes a confissão da esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel. Fala para quem está ao teu lado, aquele que fez a promessa é fiel. Bom, esse irmão, ele veio aqui para fazer consultoria para uma empresa, e a outra coisa que ele veio fazer aqui foi rejeitar o convite para fazer parte do grupo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É que nem Daniel e os amigos dele rejeitando as finas iguarias do rei. Ele saiu voando, irmãos, porque depois disso, esses dias aqui, esse homem estava livre, assim, para falar do Senhor, porque ele falou assim, ele encontrou com o Criador, irmãos. Ele compreendeu o projeto de Deus para a vida dele. Ele não é mais um perdido. Ele não é mais um enganado. Hoje ele sabe por que ele existe. Ó Senhor Jesus. E ele já viu o valor do sangue do Senhor. E é isso que nós estamos vendo diante da mesa do Senhor. O Senhor, Ele deu o próprio Filho para morrer por nós. Então nós temos que lembrar, aquele que estava na cruz é o Filho de Deus. Ele morreu como cordeiro, sem defeito, sem mácula, um cordeiro perfeito, sem pecado. Aí alguma pessoa fala assim, não, mas tudo bem, o Senhor morreu pelos meus pecados, significa não, o Senhor, mas tudo bem, hoje eu peço perdão, amanhã eu peco de novo, não tem problema. Isso mostra que nós não vimos ainda o valor da morte do Filho de Deus. Uma pessoa que pensa assim, ela não percebeu ainda que quem estava na cruz não era um cachorrinho, não era um bichinho, era o Filho de Deus, morrendo por cada um de nós. Por cada um. Fala assim, Senhor, obrigado. O Senhor morreu por mim. E quem éramos nós? Pecadores, inimigos, não é? Nós éramos inimigos. Por isso que ali no tabernáculo tem o altar do holocausto, que a pessoa tinha que impor as mãos sobre o animal, porque o salário do pecado é a morte. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nós estamos bem, né? Amém. Então, para ele, mas Deus ama o homem. Então os homens pecam. O que os homens devem, o que deve acontecer então com os homens? Morrer. Mas Deus nos ama. Então o que ele providenciou? Sacrifícios. Então o ofertante tinha que trazer o seu animal
impor a mão sobre ele, se identificar e imolar o animal ali. Olha, irmão, se a gente não tem coragem nem de matar um cachorrinho hoje, imagina você imolar um animal sabendo que é por sua causa, pelo seu pecado. Só que, anos depois, Deus não mandou um animal para morrer por nós. Deus mandou o seu Filho, Senhor Jesus. Irmãos, isso é que 2 Coríntios 5 fala: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, irmãos, a mesa do Senhor, por um lado, o Senhor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por outro lado, a mesa do Senhor mostra que o Senhor veio aqui na forma de uma serpente. João capítulo 1, o Senhor é o Cordeiro. João capítulo 3, o Senhor é uma serpente de bronze. O que é uma serpente de bronze? Tem a forma da serpente, mas não tem o veneno da serpente. Quem tem a forma da serpente aqui? Todos nós. Todos nós, irmãos. O pecado entrou em nós e deu para nós, só que não só a forma da serpente. Nos deu o quê? O veneno da serpente. Todos nós fomos injetados com algo que se chama a natureza pecaminosa. É a natureza da serpente. Só que o Senhor veio como uma serpente de bronze para julgar essa natureza pecaminosa. Mas graças a Deus, o Senhor não é só o Cordeiro, o Senhor não é só a serpente. João 12, o Senhor também é um grão de trigo que caiu na terra. O Senhor é aquele grão que nele havia vida. As pessoas morrem, acabou, não é? Mas o Senhor não, Ele era o próprio Deus. A vida eterna estava nele. E quando ele caiu na terra, o que morreu foi só a casca. A vida que estava dentro, a vida divina, a vida eterna, a vida divina, ela explodiu e encheu aquele corpo mortal de Jesus e o fez ressuscitar de entre os mortos. Ele venceu a morte. Vamos falar juntos: Ele venceu a morte. Amém. O último a ser lançado no lago de fogo, irmãos, é a morte. O Senhor não nos criou para morrer. O Senhor nos criou para vivermos eternamente. O Senhor não tem prazer nenhum na morte do homem. O que faz o homem morrer é o pecado, não é? Mas graças a Deus, aquele grão, ele morreu, mas ele ressuscitou. E na sua ressurreição, ele gerou muitos grãos, que somos nós. Graças a Deus. A redenção do Senhor é maravilhosa, irmãos. Então, nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, abre os olhos do meu coração. Vamos falar: Senhor, abre os olhos do meu coração, para ver, Senhor, que o seu sacrifício não foi em vão. Amém. Senhor, eu estou aqui hoje porque o Senhor não desistiu de mim. O Senhor me amou. O Senhor me amou até o fim. Ó Senhor Jesus, aleluia. O Senhor suportou a cruz. Amém. Obrigado, Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero renovar minha consagração. Assim como aqueles magos, eu quero entregar para Ti aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. O Senhor é digno. Aleluia. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Vamos partir o pão, irmãos? Por isso que esse sangue o diabo teme. Esse sangue ele teme, porque é o sangue do Filho de Deus. Por isso nós podemos, como Hebreus 10 fala, nos achegar com intrepidez, né? Nós podemos entrar com intrepidez aonde? No Santo dos Santos. De que maneira? Pelo sangue de Jesus. Irmãos, não menospreze o sangue. É por esse sangue nós temos intrepidez.
Porque não é o sangue de um cachorrinho, não é o sangue de um animal, é o sangue do Filho de Deus. Amém! Esse sangue foi derramado por mim, foi derramado por você, para hoje nós podemos estar na presença de Deus. Temos um novo começo. Graças a Deus nós fazemos isso toda semana. Para quê? Para sermos renovados, irmãos. Uma semana é o suficiente para nós nos entulharmos. É ou não é verdade? Então a gente vem para a reunião, deve ser aquele objetivo: Senhor, é hoje, eu vou me desentulhar mais. É que nem o poço artesiano lá, né, da chácara, a gente já comentou aqui, né? Cava 10 metros, nada de água. Cava 20 metros, nada de água. Cava 50 metros, nada de água. Cava 72 metros, encontra a rocha. Vamos parar? Parar de cavar? Vamos parar de cavar? Vamos parar de buscar o Senhor? Tem gente que fala: mas eu invoquei uma vez, não aconteceu nada. Quantas vezes você invocou? Uma vez só? Foi de todo o coração? Foi cavando. Quantos metros, César? 102. Rocha. Pá, 30 metros de rocha. Rocha. Chegou uma hora, pá! Água. Amém! E aí, quanto é? 8.000 litros de vazão, né? Por hora, né? É muita água jorrando. Quem quer estar jorrando aqui? No seu dia a dia, a hora que você encontrar seus colegas, você ter ousadia de falar do Senhor para ele, confessar o Senhor, pregar o Evangelho. Você precisa cavar, cava, busca, até tocar. Não fique parado: mas é meia boca. Não, irmão, não seja meia boca. Tem que ser de todo o coração. Fala para quem está do lado: tem que ser de todo o coração. Amém. Amém, irmão Alencar, vamos orar aqui hoje. Tem muita coisa, irmão. Nós vamos cantar o hino, acho que é 54, fala dessa maravilhosa redenção. Mas eu queria passar isso para os irmãos, irmão, por causa de sentimento. A tradição nos torna pessoas indiferentes, não é? A tradição a gente vai fazendo as coisas tudo no automático. Ali assim, e nada muda em nós. Algo precisa mudar em nós, irmãos. E o segredo é o coração. O coração precisa voltar para o Senhor. Amém. O coração precisa ser purificado, precisa ser limpo de todas as coisas. Aí nós vamos ver o Senhor, nós vamos nos derramar para o Senhor, nós vamos nos alegrar com o Senhor, e nós vamos querer viver para o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé enquanto a gente ora, irmãos?